O que move nossa região? Será que dá para definir? Dá sim. O que move nossa região é gente. Gente que nasceu aqui. Gente que veio e nunca mais partiu. Gente que constrói junto, com força, com vontade, que vive as histórias que a gente conta. Em todo canto tem gente criando, plantando, construindo e tem a gente produzindo conteúdo que informa, emociona e mobiliza para desenvolver a região com a força dessas histórias e viver tudo junto com você. A região Oeste Paulista se move, se transforma, se renova. E é por isso que nós renovamos também, para andar no ritmo da nossa região e de tudo que move a gente. Oeste Paulista TV, pensada pra você. Siga as nossas redes sociais e fique ligado em todas as novidades da Oeste Paulista TV. Comunidade Terapêutica Maanaim, São Roque. O tratamento é realizado em sistema de internação voluntária. Visa a recuperação através do autocuidado e sociabilidade, palestras, estudos dos 12 passos do NA e AA, dos 12 princípios do amor exigente, grupos de sentimentos e ajuda mútua, juntamente com espiritualidade, plano de prevenção à recaída, PPR, terapia racional emotiva, TRE, treinamento de habilidades sociais, THS, palestras motivacionais, musicoterapia, voltadas para a valorização da vida e sua capacidade de reescrever seu novo caminho. Atividades recreativas, realizada por profissional especializado que ajuda no processo de desintoxicação natural, desenvolvendo a reabilitação motor e física. Contamos também com academia, jogos, campo de futebol, piscina. Todas as atividades são realizadas conforme o cronograma e orientação do educador físico. Atendimento psicológico e psiquiátrico, conforme a demanda. A dependência química é uma doença biopsicossocial e espiritual. Por isso, a importância da mudança dos familiares também. Comunidade Terapêutica Maanaim, São Roque. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, meus amigos e irmãos. Em Mutumbá, Colofé a todos, Macuru, quem é de Macuru. Estamos aqui novamente com o programa Arabiá em Foco, Pai Cláudio de Oxóssi, da cidade de São Roque. Hoje estou aqui com um grande amigo,
uma pessoa que eu conheço desde criança, conheço a família toda. E o nosso Ogão Tabaquiro de Umbanda, conhecido na cidade como Nê, Gilzinho, Nê, Isso. Nê de Oxóssi. Exatamente. Seja bem-vindo. Obrigado, pai. Hoje vamos aqui, Oxalá lhe abençoe, vamos aqui hoje saber um pouco da história dele, que é muito interessante dentro da religião. Nê, que desde criança segue a Umbanda, ele e a família. Nê, então, vamos lá, vamos contar a esse povo um pouco de sua passagem até os dias de hoje, do tempo que você começou na Umbanda. Como foi isso? Quem te levou? Foram seus pais? Como foi? Primeiramente, agradecendo o convite, senhor, sua bênção, pai. Oxalá lhe abençoe. Eu entrei na Umbanda devido a minhas avós, minha mãe, primos e primas, amigos, né? E aos 3 anos, como não tinha muito criança, não tinha com quem deixar, né? Meus pais, minha avó, acabava levando no terreiro de Umbanda. E que era da nossa mãe Terezinha, de Oxum, bem conhecida em São Roque. Hoje o herdeiro é o pai Batunã, Ricardo, né? Isso, exatamente. E lembro até, como se fosse hoje, a entidade da mãe Terezinha, o seu Salvador, muito conhecido também, que Baiano Salvador, conhecido. estava na assistência e no segundo trabalho, acredito que eu tenha ido, que estava na assistência. Simplesmente ele atravessou, pegou na minha mão. Hoje eu entendo o que aconteceu no dia, né? Acabou levando para dentro do recinto, na frente do congá. Fez o ritual e me colocou atrás do atabaque. E lembro até hoje que ela falou assim: a solução dos seus problemas está aí. O que você precisar, toque um atabaque com fé, com vontade, que você vai chegar onde você quer. E nisso foi acabando fomos conhecendo outros ogãs que foi acabando ensinando, Donizete, o Doni, a arranhar um pouquinho o atabaque. Depois veio o Gilmar, entre outros, que acabou passando seus conhecimentos pra gente hoje mesmo Dentro assim. da Umbanda, né? Isso, exatamente. E dentro disso, coisas que a gente acaba se lembrando, né? Retomando as coisas. E uma das coisas que me chama muita atenção dentro disso, da Umbanda, da fé que a gente tem, né? Que meus avós tinham, falecidos, meus pais têm, é a força do pai baiano Salvador, que tinha um problema de saúde. Você tinha? Eu tinha. Entendi. Era na vista, ou entre outros, né? Mas o principal era na vista. E vai médico e procura. O que acontecia nos seus olhos? Ele irritava, acordava, ele estava irritado, ia para a escola, voltava irritado, vermelhidão. E isso não cessava. Era médico, tudo que é jeito, remédios e nada. E uma coisa que o pai Salvador falou, chamou minha mãe, e falou: a partir de hoje, durante 7 dias, você vai pegar um copo com água, um galinho de arruda, vai deixar no tempo, por 2 dias. Depois desses 2 dias, você vai bater no olho dele 3 batidinhas com agulha, com a arruda, durante 7 dias. Após esses 7 dias, fazem 30 anos que não tive nenhum problema a mais. Nunca mais apareceu esse problema nos A olhos. visão, nunca tive mais problema nenhum. E até hoje estamos aí, firme. Frequentei essa casa da mãe Terezinha por 30 anos da minha vida. Hoje não frequento mais, devido a compromissos de trabalho, não consigo me doar 100% na casa, que eu acho que é importante isso na Umbanda. É você doar, é você estar ali presente e ter os conhecimentos dos mais novos, dos mais velhos, do pai de santo, da mãe de santo. E, então, infelizmente, hoje eu não consigo, mas a minha vontade é estar presente no chão, no barracão novamente de Umbanda. Entendi. Mas os seus familiares continuam? Bom, todos acreditam. Não sei ainda se estão frequentes. A minha avó já é falecida tem alguns anos. A minha mãe também já parou tem um bom tempo.
Mas a fé é inabalável. A fé na religião, qualquer coisa que precisa, a gente sabe que o nosso caminho é a Umbanda. Que a gente se resolve dessa forma. É lógico que tem inúmeros fatores, mas o primordial e da nossa fé é a Umbanda. O que se acontece bastante, que nem Mãe Terezinha fez a passagem, como todos nós um dia vamos fazer. E quando acontece isso, muita gente não fica na casa, algumas pessoas saem, não, às vezes nem por não gostar do herdeiro ou da herdeira, né? Sim. E sim costumes antigos que às vezes se perde um pouco, pode ser por isso. Eu no meu caso, falando particularmente, fora o âmbito de ser mãe de santo, a amizade que a família do barracão tinha com a minha. Entendi. Então, de repente, meus pais saem, não vou deixar ele aqui em casa sozinho, toca pro barracão. E a Mãe Terezinha pegava a gente no colo, cuidava e automaticamente a gente já via os rituais, via as coisas, começa a entender, vai crescendo e vendo que o negócio isso eu digo particularmente dela, a fé dela. Uma mulherzinha de 1,60 m, o que ela fazia para mim eu não acabei vendo ainda, né? Tem tudo isso aí. Mas a fé que a gente tem na Umbanda, da minha família, por mais que tenha se afastado um pouco, é gigantesca. Eu lembro na época, sua irmã, né? Josiane, né? Isso. Sua irmã, lembro dela. Josiane era curimba. Curimba. Eu tocava, ela cantava na época, né? Que são coisas que hoje na Umbanda se perderam. Mas as curimbas existiam, eram crianças. Eu, particularmente, hoje não conheço nenhuma Umbanda, faz tempo que eu não vejo uma Umbanda com curimbas, que tinha a líder, né, que no caso do centro de Mãe Terezinha era a Val, a Valderez de Ogum. E ela ensaiava as crianças, né? Isso. Não era isso mesmo? Uma vez por semana a gente tinha o costume de cantigas, a parte, o toque que os Ogã passava pra gente, que eram os mais novos, a gente tinha esse costume de fazer uma vez por semana, tá cantando e tocando. E na época era coisa de 7, 8 atabaques, 7, 8 curimbas. Né? Uma curimba para cada atabaque, não era isso? Isso, exatamente. É uma coisa que eu lembro hoje que não costumo ver mais, né? Eu também, tem muitos anos que eu não vejo isso. Mas eu lembro nitidamente das curimbas, era a coisa mais bonita do mundo. Na minha opinião, era muito bonito, as pessoas ali na frente, geralmente eram mais crianças que se iniciavam, que adentravam a Umbanda, e aquela escadinha assim, não era? Ficava maior, a mais altinha ali, a mais velha lá atrás, aí vinha até a menorzinha na frente, da pessoa, da líder, como que fala, não é bem uma líder. Ela conduzia as crianças. Isso, acabava nos dando uma direção, um norte, tipo um maestro, né? Mais ou menos isso. Nos dava o caminho de como agir, né? Que antigamente tinha muito que a gente falava que o Ogã faz a primeira voz e, né, a Curimba acaba respondendo. Isso é uma coisa assim que raramente vi isso há uns 10, 15 anos atrás. Uma mãe de santo numa outra cidade que acabei indo, vamos, e acabei vendo. E até no dia me emocionei porque era uma coisa que tinha acabado meio que sumido a coisa, né? E hoje em dia acabou se perdendo um pouco. Uma coisa que poderia voltar, fica a dica, né? Sim. Para as umbandas. Eu acredito que como nós vimos, muita gente também viu. E eu costumo dizer que a Umbanda que eu conheci, a Umbanda que eu vi quando adentrei a religião, 49 anos atrás, eu comecei a entender alguma coisa ali, né? Uns 5 anos para frente, vamos dizer 40 anos. Não se vê mais. Difícil. Não se vê mais. Era um culto tocado completamente diferente. Como um dia eu disse,
numa entrevista, a minha casa, eu toco umbanda hoje, mas ela já se misturou um pouco, por eu ter o lado de candomblé, agora o chafito de santo. Então os toques não são como era o antigo. Sim. Né? Mas Os cantos eram diferentes. E eu até enfatizei isso num programa, como se dançava, como se louvava na Umbanda, que era muito diferente. E revivi esses dias que o azul era de Oxum na Umbanda. Até meus fios era O azul era da Oxum, simbolizando o manto de Nossa Senhora Aparecida. Exatamente. Muito bonito isso, uma simplicidade, o pé no chão realmente, né? Cabeça baixa. Cabeça baixa. As roupas não eram tão assim, eram roupas simples, mas a firmeza das entidades e dos médiuns era uma coisa fora do normal. O respeito, né? Para com o irmão, com a irmã, era uma coisa muito bonita. Respeito, era mútuo, né? Os mais novos, os mais velhos, era sempre muito mútuo isso aí. Era de um para o outro. Era o cumprimento. O cumprimento de Umbanda era assim, os homens de fé. Esse era o cumprimento, um sério para com o outro. Quando se tinha uma reunião, todos os filhos estavam. Sim. Não precisava se pedir uma vela, não precisava se pedir o que a entidade usava. Os médios já traziam. Se não trouxesse, o médio iria até onde se guardava as velas, no caso, se guardavam as velas, e o médium pegava a vela dali, e o líder religioso, ele não precisava cobrar, e não tinha ninguém para cobrar, porque na próxima sessão, o médium já trazia aquela vela, já colocava no lugar. Sim, já fazia a reposição, sabendo dos compromissos, né? Tanto do seu o que iria incorporar, quanto da casa também, né? Trazia-se para a entidade usar, e também se trazia um pouco a mais para se deixar na casa, né? E é muito interessante como isso acabou. Uma coisa ancestral, uma coisa de tantos anos, né? E eu tenho, falando a vocês, eu tenho um projeto. Agora está nascendo aqui uma coisa de eu montar uma curimba. Seria uma coisa bonita. Acharia bom, e se precisar, na minha presença, com certeza, é só... Sim, com certeza. Só falar que eu apoio totalmente. Umbanda. A Umbanda é a raiz de muita gente aqui no rock, não é verdade? Muita gente boa aqui. Olha, não vou dizer que eu sou um velho, né? Sim. Mas a maioria do pessoal que eu conheço da Umbanda, vamos se dizer assim, tudo isso acabou se perdendo um pouquinho, mas os antigos, ele acaba trazendo a ideia pra gente, né? Até a Val, que a gente acabou citando aqui, acabei encontrando ela há alguns dias e comentamos sobre isso. A gente não tinha nem conversado sobre, né, estar no programa, e a gente começou a voltar no passado, essa mesma conversa que estamos tendo aqui, da curimba, de voltar, e de repente, né, fazer isso aí voltar a ser presente. Né? O nosso tempo de Umbanda, as portas eram fechadas às 8 horas e não se saía. Você ficava ali até o término da sessão, até o término do trabalho, seja a gira que fosse. Você ficava, não tinha esse negócio de sair para ir em banheiro, beber água, não tinha nada disso. Era uma coisa muito diferente do que se vê hoje. Não digo que todas as casas elas estão nesse segmento, não. Eu estou dizendo da gente aqui, da cidade de São Roque, das umbandas que nós conhecemos aqui. É muito diferente do que é tocado hoje. E para nós que conhecemos isso, é muito difícil conviver com isso. Porque é uma coisa que a gente vê hoje que não acontece
Vou dar um exemplo a todos. Como a sala de aula. Nós ficávamos dentro da sala de aula e não saíamos sem autorização dos professores. Isso mesmo. E hoje, o aluno sai e nem fala com o professor. Vai levantando e saindo sem qualquer prévia de vou sair ou fazer alguma coisa. Né? E é essa Umbanda que nós conhecemos. Sim. Com esse respeito, com essa... as coisas aconteciam melhor na vida da gente, né? Sim, eu me lembro até com o Pai Salvador em terra, né? Que a gente tinha medo até de respirar. Até de pensar em achar que vai fazer alguma coisa, um movimento a mais, que a gente ia tomar a gente falava uma carcada quando a gente era criança, né? E quando ele se direcionava a gente, as entidades se direcionavam a gente já ficava tenso. Sem saber o que vai ser. E eu, como era pequeno, né? A gente acabava fazendo alguma arte em algum lugar e falava, o Pai Salvador tá vendo. Na hora que eu chegar no barracão, ele vai. E a gente ficava naquela tensão. O Pai Salvador olhava para a cara da gente e falava, ele vai ver. Ele viu. Então essa energia que a gente tinha de né, tá tudo acumulado ali do Pai de Santo, das entidades, era impressionante. Tudo era diferente. O cheiro dos barracões era diferente. Lembro nitidamente. Aquele cheiro que tinha. Fumação, aquela essência. Olha, realmente é uma coisa que dá muitas saudades. Eu vi você muito criança também, não que eu seja tão velho, mas vi, tem uma diferença aí de idade. Eu cheguei a ver você criança. Lembro de eu estar lá e ver você pequeno, uma tabaquinho. Pequenininho, não sei, deve existir até hoje por lá, acredito eu. Sim, foi por muito tempo ali, não sei porque as causas também, mas ele fica sempre no cantinho lá, desde quando eu praticamente iniciei. Não sei o motivo, né? Acabei me afastando antes até, a Mãe Terezinha fazia passagem, e isso, até hoje ela está lá. Chegou no barracão, a tenda espírita Cacique Taipu, pode perceber que ela está sempre no cantinho lá. Não sei o porquê. Sim, deve ser. Mas foi, acredito eu, ordenado pelo... Com certeza. Pelo Pai Salvador, até seu Pena Branca, o Caboclo. Seu Pena Branca. Caboclo Taipu, na verdade, né? É isso? Tem espírita que era do Caboclo do Irineu, era isso? Isso, não cheguei a conhecer. Ouvi bastante, né? Por ser criança, a gente acaba meio que se avoando a isso aí. Mas escutei muito sobre o seu Irineu. Baiano Jeremias. Jeremias também. O homem que me batizou na Umbanda com 2 meses de vida. Baiano Jeremias e o médium, se chamava Irineu, meu padrinho, né? Sim. E essa casa é antiga. Você veja quanto tempo faz. Olha que... Eu já por criança, já havia os meus avós, né, falando de Irineu, até o dia que, por ser muito próximo da Mãe Terezinha, ela mostrou algumas fotos, né, esse é o Irineu, mata sua vontade, sua curiosidade, né. Eu ainda vou perguntar ao Babalorixá, o Tateto lá hoje, que ele é de Angola, né? De Angola. Tateto, o Bacunã. A idade correta, porque eu tenho 49 anos, eu fui batizado lá, a casa é muito mais antiga que isso. Sim. Né? Exatamente. Você veja, com 2 meses de vida, em 1972, fui batizado nessa casa, e você também nasceu dentro da religião lá. Sim. Estou com 49, para não ter nada, essa casa deve ter uns 55. Preciso confirmar com ele. Que eu me conheço por gente, são 33 anos. Fora ela já era antiga, ela já estava lá. Era antiga. Era ela, Pai Tomé, Dona Vicentina, São Roque. Foi a primeira professora da Umbanda em São Roque, foi Dona Vicentina. Não é isso? Exatamente. Seu Zito. Muita história. Olha, tanta gente boa. Todos da Umbanda.
Nessa conversa até vai relembrando, pensando, né? Relembrando coisas que acaba se perdendo nessa trajetória toda aí. É verdade. Mas é bom, o relembrar, pra mim, faz muito bem, né? É uma coisa que quando eu tô cabisbaixo, alguma coisa, a primeira coisa que eu penso é Pai Salvador, Seu Pena Branca. Se fortalece com isso. Os Preto Velho também da nossa mãe de santo era acolhedor. Eu me sentia muito acolhido nos braços, né? O Pai Salvador ia benzer a gente, cantava, dando risada, o charutão dele que parece que até hoje acaba sentindo o cheiro, né? Que era bem, bem forte. Então isso hoje em dia é uma coisa que... Dona Maria Trindade. Mãe Rose. Mãe Rose, que é Dona Maria Trindade. A Trindade também era uma pessoa que durante a semana não tinha problema nenhum. É febre. Passa a mão na criança, benzia na frente de Cosme Damião e ali se resolvia as coisas. O padrinho, Zezinho. Zezinho também. Uma calma ali, Oxalá gigantesca. Era uma coisa... Gigantesca. A gente olhava para ele, a gente já se acalmava. Ele tinha uma paz, transmitia uma paz para a gente muito gostosa. Que me chamava de baixinho. Baixinho, vem aqui. Baixinho, pega aqui. Vamos subir no telhado. Então são lembranças assim que a gente para pensar que... Tinha a Mãe Ju também, né? Você chegou a conhecer? Eu não cheguei a conhecer. Eu lembro dela. Tinha a Mãe Jacira. Mãe Jacira. Mãe Jacira também conheci. Assim, eu acabei ficando com ela há pouco tempo, né? Até coisa de 1 ano ela acabou falecendo. Então eu tive mais proximidade com a Mãe Terezinha no barracão mesmo. Todos que frequentavam eram famílias, né? Famílias distintas, ao mesmo tempo éramos todos de uma família só. Isso. Porque tínhamos esse costume de lá dentro, pegando esse costume, é meu primo, é primo, todo mundo é tio, tia, né? De repente fazia churrasco na casa de um, tava todo mundo no barracão lá. Chama o primo, chama a tia, chama... Família Gil. Família Gil. Né? Também, Maria Beth, Gil, Dona Conceição, Dona Beth. Dona Marta. Seu Mauro. Falecido Mauro Batucada, a Dona Marta também, que era como se fosse uma mãe pra gente, né? Então todas essas famílias, eram 5, 6 famílias ali, que no momento agora a gente não lembra de todos, mas era muito gostoso. Sim, o convívio de todos, né? A união era outra. A gente, uma vez por ano, se reunia todo mundo, alugava uma casa e ia pra praia. Era todo mundo, não tinha... Tenho até parentes, alguns primos era evangélico e ia com a gente. Não tinha também esse negócio de vocês são da Umbanda, eu sou evangélico. Não tinha, eu não via pelo menos. Eu não percebia que tinha essa distinção de religião. Como tem hoje, não. Que hoje em dia o negócio é até descomunal, vamos dizer. Porque a pessoa ela levava, independente da religião, o respeito para com o ser humano era muito maior, né? Então ela não procurava defeitos na nossa religião. Sim. E a gente também não procurava defeitos na religião deles. Até que a minha bisavó também, evangélica assim, a flor da pele. Eu tô com dor no joelho, o que eu faço? Vamos no barracão, Pai Salvador Benz. E ia na maior, sem problema nenhum, e vice-versa também. Mãe Terezinha também, quando frequentou muito a casa dos meus avós, quando eu também queria uma palavra, também procurava antigo, independente da religião. Independente. Eu ali, sem entender nada, vendo as duas conversando, uma chorando no ombro da outra, e a gente ia ali sentado, observando, né? Cada uma dentro da sua fé. Sim, uma levantou o tambor, a outra pegava a Bíblia. Exatamente. E rezava para todo mundo e se batia o tambor para todo mundo. Isso. Se tivesse alguém doente, a minha avó ia com a Bíblia lá, rezava, fazia as orações dela. Depois Mãe Terezinha. Enfim, depois disso aí tinha o almoço, tinha o bolo que era antigamente muito famoso, bolo com café, que na minha casa fui criado com bolo de fubá. Então, para visita era excepcional. É verdade.
Eu me lembro também a união assim das casas, a casa de Pai Tomé com a casa de Mãe Terezinha, na época o Pai Irineu, era uma união assim muito forte. Me lembro, eu muito pequeno, mas me lembro dos filhos de santo de Pai Tomé ajudando na obra do barracão e vice-versa. Nesse tempo tinha muito, que a gente falava que era o mutirão, né? O mutirão. Precisa trocar o telhado. 2, 3 barracões juntavam os filhos, Juntava todo e fazia. mundo ia lá e fazia. Aonde precisasse. Hoje seria aqui, amanhã seria lá, mas todo mundo se unia. Era muito gostoso, gente. As mulheres faziam o almoço, faziam uma caipirinha para depois do almoço, depois que se parava das suas funções ali, era o almoço, funções que eu digo, não é espiritual, e sim, era para casa espiritual, mas se levantando uma parede, se fazendo um telhado, se pintando, e após isso tinha-se, o que a gente fala no candomblé hoje, o ajô, tinha aquela reunião, e se almoçava, se tomava uma caipirinha, quem queria, porque na época a cerveja não existia. Era pouco, né? E era a caipirinha, quem gostava de um vinho, né, que a cidade do vinho sempre teve. Quem tomava refrigerante, tomava refrigerante. Mas, enfim, há essa união que a gente sente muita falta, porque não há necessidade de manter como está isso hoje. Uma casa melhor que a outra, uma entidade, o Pai de Santo lá não presta, o meu é melhor, isso... Também não vejo por esse lado também. Não. O porquê do lá faz isso, aqui não faz, ou aqui faz, lá não faz. Para mim, a história não é o que eu acho ideal. E era segunda, quarta e sexta. Eu peguei a Umbanda segunda, quarta e sexta. E todo mundo ia. Todo mundo ia. Não tinha nenhuma desculpa de, não posso, não tinha. Apesar de ser criança, a gente não tinha tanta responsabilidade. Sim. Mas pelos adultos que eu convivia, eu era presente os 3 dias. Meu pai carnal chegou aí muitas vezes pro barracão levando marmita. No outro dia ele já saía dali e já ia trabalhar direto. Eu lembro disso, eu lembro nitidamente disso. Que muitos iam para a sessão, porque ela se estendia mais. Sim. Hoje as sessões acabam mais cedo, mas naquela época não tinha. 4 horas da manhã era dia. Para sair dali era mais difícil. Não era? O horário, né? Você tinha horário para começar. Para começar, mas para acabar não tinha não. E as pessoas iam. A casa sempre limpa, sempre organizada. Era uma coisa mesmo realmente fora da realidade de hoje. E as coisas aconteciam melhor, mais fáceis, porque a fé era outra. Nada mudou, a fé é que mudou. A Umbanda é a mesma. Sim. A fé das pessoas hoje são mais fracas um pouco, vamos dizer assim. São muito imediatistas, elas não querem esperar o seu tempo. Hoje em dia é tudo era para ontem, né? Era para ontem. A gente sempre quer tirar a geladeira das costas ontem. A gente não quer carregar um pouco o fardo. Esquecendo do que se fez para trás. Isso. As entidades de Umbanda, ou seja um orixá de candomblé, eles nos ajudam a caminhar melhor. Mas o que temos que pagar, o que fizemos de errado, a gente vai ter que pagar. Amenizando um pouco, eles amenizam, mas Sim, a dívida é nossa. A gente não escapa, não tem como escapar. A gente vai ter que carregar. Né? Esperamos ser um pouco mais leve, né? Mas infelizmente. Bom, gente, vamos ali tomar uma aguinha, coisa rápida. Coisa rapidinha, a gente já volta, tá bom? O papo tá gostoso, fala a verdade. Obrigado, até daqui a pouco.
O que é Deus? Deus é Zambi. Na cultura angolana, Deus é espírito e Deus é amor. nos enviou Jesus, seu Filho. Para mim, Deus não existe. É a ação que fazemos para mudar e melhorar o mundo. Deus é único, Ele é eterno. Deus é amar. O Estado brasileiro é laico, ou seja, não possui religião oficial, justamente para garantir que todos possam ser livres para escolher entre ter ou não ter uma religião. A liberdade é uma conquista da democracia e exige respeito integral a todos. Uma campanha Ministério Público Federal. Comunidade Terapêutica Maanaim, São Roque. O tratamento é realizado em sistema de internação voluntária. Visa a recuperação através do autocuidado e sociabilidade, palestras, estudos dos 12 passos do NA e AA, dos 12 princípios do amor exigente, grupos de sentimentos e ajuda mútua, juntamente com espiritualidade, plano de prevenção à recaída, PPR, terapia racional emotiva, TRE, treinamento de habilidades sociais, THS, palestras motivacionais, musicoterapia, voltadas para a valorização da vida e sua capacidade de reescrever seu novo caminho. Atividades recreativas, realizada por profissional especializado que ajuda no processo de desintoxicação natural, desenvolvendo a reabilitação motor e física. Contamos também com academia, jogos, campo de futebol, piscina. Todas as atividades são realizadas conforme o cronograma e orientação do educador físico. Atendimento psicológico e psiquiátrico, conforme a demanda. A dependência química é uma doença biopsicossocial e espiritual. Por isso, a importância da mudança dos familiares também. Comunidade Terapêutica Maanaim, São Roque. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Estamos aqui de volta, um bate-papo aqui muito gostoso com o Gan, o tabaqueiro Ney aqui, o Ney de Umbanda, que todo mundo conhece aqui. Estamos falando um pouco das experiências de dentro da nossa Umbanda que conhecemos aqui em São Roque e de tantas outras. Eu tenho certeza que todos umbandistas têm coisas maravilhosas para falar da Umbanda, que são coisas maravilhosas. A Umbanda só nos traz coisas boas. A Umbanda de Candomblé só nos traz coisas boas. Colocam-se nós à prova o tempo todo. E eles estão sempre ao nosso lado, à nossa frente, conduzindo no melhor caminho. E estamos aqui falando com ele, que tem muitas experiências, como ele mesmo disse no primeiro bloco, que ele foi curado de um problema que ele tinha na visão, no olho, e que nenhum oftalmo achava, que nenhum médico achava, e através de uma receita, de um certo modo falado, simples, foi curado. E depois do 7º dia, nunca mais isso fazem 30 anos, e ele não teve mais isso, nem esse problema. Outros, algum. Esse que era o mais, que afetava mais você, não aconteceu mais. E acredito que assim dentro da sua família também. Sim, o que me prejudicava mais era a visão, né? Essa parte aí era uma das que mais incomodava no dia a dia. Na escola, brincar e até no barracão. Deixava de fazer algumas funções porque tinha um pó, tinha alguma coisa e a gente acabava não... Te irritava demais. Coisa que não tinha como ficar com o olho aberto. Era
ficar 10, 15 minutos com o olho fechado e bater uma aguinha para ver se resolvia. E uma das coisas que a gente mais eu via, presenciei, era a pessoa chegando doente, cadeira de roda, uma enfermidade, e depois de passar até com o caboclo pena branca, também sair andando, sem cadeira de rodas, sabe, curado, agradecendo. Inúmeras, não foi uma, não foi duas, foi várias mesmo. Várias pessoas. Tive muitas experiências assim também, de ver, como sempre digo, o seu Tranca-Rua das Almas, Pai Benedito das Almas de Pai Tomé, era uma coisa, nossa, às vezes não adianta nem contar, porque a gente parece até mentiroso, parece que está enchendo linguiça. Só quem viu mesmo que acredita, e assim mesmo tem hora até a gente fala, meu Deus, como que aconteceu Será aqui? Que né? A gente acaba... Como que aconteceu? Acaba se questionando se realmente é isso mesmo que eu estou enxergando, que eu estou vendo, que eu estou vivenciando, né? Que acredito eu que era uma das casas assim que, por problema de saúde, era uma das mais procuradas. É verdade. Muita gente batia procurando a entidade do Seu Salvador, Seu Pena Branca, até os boiadeiros e Preto Velho da Mãe de Santos. E a assistência era abarrotada de pessoas assim, com problema de saúde né? Gigantesco também, que com 2, 3 cantigas resolvia o problema. E a gente viu o tamanho e a grandeza da fé que tinha. A entidade chefe, eles falavam com a gente através do olhar. O baiano olhava para o tabaqueiro e sabia o que tinha que cantar. Ele sabia, ele captava aquilo, o que estava acontecendo na gira. Por quê? Firmeza, tocando com o coração. Se trocava-se 2 camisas ou até mais, saía com a terceira molhada de trás do atabaque. Se colocando no lugar do enfermo, né? Também vendo a dificuldade que está ali, que está acontecendo, acho que também se apegar junto com o caboclo. É verdade. As cantigas que eram muito ricas, né? Muito ricas em palavras. Enormes cantigas que até hoje até chega a me arrepiar. Ainda mais cantiga para ajudar o próximo. O seu baiano, o Salvador, tinha muito, né? E o caboclo também entrava tudo nisso. De ter a cantiga, de ter uma palavra a mais para aquilo. Os ebós, o Umbanda não tem ebó. Eram os cânticos firmes, o atabaque firme. Tudo era se feito ali, naquele momento, se pedia uma vela, se pedia, enfim, alguns apetrechos e se resolvia. Eu cheguei a ver minha irmã, hoje falecida, ela teve um problema, uma dor de estômago que não tinha cura, aquilo. Ela nova, 15, 17 anos. E eu presenciei o baiano Jeremias fazendo uma cirurgia espiritual nela. Eu muito novo, mas eu presenciei aquilo. E foi uma coisa fora do normal. Do nada ele tirou um punhado de cabelo da pele. Mostrou a todos. E a minha irmã nunca mais teve aquele problema. Pessoas com piolho que nada tirava. Não tinha remédio certo, não tinha, né? Na época não tinha tanto medicamento para passar no cabelo, como tinha um pente fino e tal. Mas a mãe não sabia mais o que fazer com a criança, porque até raspar a cabeça já tinha raspado, o cabelo começava a crescer, era piolho de toda forma, e via as entidades se reunirem em volta daquela criança com a mãe, e os piolhos caíam no seu chão. Sim, até
conversando, a gente vai relembrando, né? Até numa sessão de, acredito, ser baiano, ia começar a benzer assistência. Tinha uma senhora acompanhada de uma outra moça, estava debilitada, não estava nem conseguindo chegar até o centro da onde ia ser o barracão. Salvador começou a benzer, a pessoa começou a ficar nervosa, e uma das palavras que ele falava é: firma o couro. E qual filho de santo que tiver aqui e não tiver firme pode sair, e deixa o resto comigo. Eu acredito que a pessoa que estava na assistência acompanhando era leiga. Simplesmente levantou e foi sacudir. Aí eu me vejo uma mãe de santo incorporada, já era mais de idade, com uma aqui, a outra aqui, e chacoalhando as duas. E ninguém tombava, ninguém derrubava. E essa era a palavra do seu Salvador. Só firma o couro. E se tiver alguém aqui que não esteja firme, saia. Então, se você vê o tamanho da... Para não se quebrar, o que ele queria dizer, a corrente não pode ser quebrada. A corrente tem que ser firme. E se tudo está firme, tudo está se fluindo bem, nós fortalecemos a entidade e ela nos fortalece, e o problema se resolve naquela hora. Sim, mas o que era lei, né? O que era dito era lei naquele momento e a gente cumpria sem questionamento algum. Isso é uma coisa também que falta muito hoje. Tudo querem saber porque a entidade mandou eu tomar um banho de defesa. Mas por quê? Porque você tem que tomar. Mas nós não tínhamos isso. Nós fazíamos, executávamos o que foi pedido e não se questionava. No final, não tinha mas o porquê. Essa palavra o porquê eu tenho que fazer isso não havia. Não existia. Até desse fato que eu comentei, após alguns minutos, saíram as duas cumprimentando e agradecendo. Sabe, do nada, parou o que aconteceu, o que estava perturbando a pessoa. As duas se ajoelhou e pediu, agradeceu na verdade. E seguiu o trabalho, né? Então, essa é a função da Umbanda. Exatamente. União, unir, de um modo ou de outro, porque às vezes a coisa ruim ela chega. A coisa ruim, como eu sempre digo, ela pode chegar, ela só não pode fazer moradia. Sim. Ela tem que passar e ir embora. Todos vamos carregar alguma coisa, um dia bom, um ruim, alguma coisa vai chegar ruim, mas temos que... Uma outra coisa que eu queria deixar claro também, uma coisa que eu via bastante na Umbanda, é a sessão de transporte. A pessoa chegava às vezes muito mal, e se pegavam-se os médios específicos, que os médios um pouco mais velhos de incorporação, e ali se chamava aquele obsessor que estava acompanhando a pessoa. Sim. Também não se ouve nem se falar mais disso, né? Mas é verdadeiro, é fato, existe, são médios preparados para isso. Nós víamos Preto Velho chamar, preciso de um transporte, chamava o médium de tal entidade, ele vinha, colocava a mão nas costas. Eu vi várias vezes se manifestar no médium e falar assim: meu nome é tal, eu nasci em tal data, eu morri em tal data. Tem um parente meu aqui dentro. Eu só preciso que me mande me rezar uma missa. E a pessoa começar a chorar e se apresentar. Então, é fato. Eu vi dentro da Umbanda. Hoje, para se encontrar um médium de transporte, é um tanto quanto difícil. Sim, até o senhor falando, a gente vai relembrando todos esses episódios que eu também acabei presenciando, que era mais comum mesmo com os mais velhos, né? Os mais antigos. Acabava relatando coisas que a gente, né, nem imaginava
Que estava ali. Estava ali, depois, acabando, conversando num canto, a pessoa acaba falando realmente. Acabamos meio que deixando isso de lado e a pessoa que se foi acabou cobrando dessa forma e acaba fazendo a gente dar um passo para trás, né? Porque já tive algumas experiências de perder, além de ser muito próximo, ser tio, também a gente dava buri junto. Então acho que isso aí também contribuiu, que quando ele se foi acabou a gente, por quê, né? Se vai, não era a hora, e a gente acaba chamando, né, pra gente. E a hora que a gente começa a dar passos para trás, e a mãe Terezinha vivia falando, eu sei que é difícil, mas não chama. Sim. E tinha muitos relatos disso aí durante os benzimentos, né, de perca. Pare de chamar a pessoa que se foi. Reza, reza e deixa seguir o caminho. A gente fica, mas podia ser eu, porque não foi, e isso só acabava, né, trazendo coisas ruins. E até hoje eu acredito nisso. Eu também. Acho que a pessoa, ela fez a passagem, está em outro plano, o que cabe a nós é oração, é rezar, pedir às entidades de luz que encaminhem o espírito para um bom lugar, até Deus, né? Enfim, não sei como que é pro lado de lá, espero não conhecer muito cedo, né? Eu quero viver aí mais uns bons anos, mas eu acredito que isso não faz bem até hoje, isso não faz bem a ninguém, né? Eu sei que é difícil, dói muito perder uma pessoa que a gente ama, como eu já perdi algumas, mas se fazer o quê? Nós temos que continuar e se apegar à nossa religião, à nossa fé e continuar. Uma coisa também muito bonita, as pessoas cantavam com prazer, as pessoas batiam palma com prazer, as pessoas, elas mostravam as expressões, um prazer estar ali, a entidade chegava, todo mundo se abaixava, realmente era aquilo, era um Deus que estava chegando ali, um dos deuses de luz que estavam chegando, que o são. E é lindo você, a gente às vezes rezava para pegar num chapéu de um baiano, num penacho de um caboclo. Ele passar um chapéu na gente, né? Nossa, era a coisa Passaram a mão na gente, gostosa do mundo. Era uma sensação boa, que a gente confiava muito, né? Fora a fé, a gente confiava muito nas entidades e pessoas que a gente criava vínculo pessoal e também via o espiritual, né? E a gente acabava se apegando a isso. Uma coisa que eu gostava, que eu era menorzinho também, a mãe Terezinha pegava e encostava no fio dela. Era uma sensação para mim que, caramba, eu quero ter um fio desse. Desse. Então... Aquilo transmitia uma energia. Demais. Porque era a energia dela. Era uma energia boa e se transformava no fio de conta. O fio de conta transmitia, era o elo, né? Sim. É coisas que a gente sente muita falta hoje em dia. Espero não, eu acredito, como disse, que tem muitas casas ainda nesse segmento. O Brasil é muito grande, a Umbanda é muito grande também. Tem muitos umbandistas maravilhosos por aí, né? E não tinha essa coisa... eu não gosto do Nê. Não se comentava, não se levava esse rancor, esse não gostar. Né, que a gente falava, não se levava. Eu não chegava a ver. Até uma das chamadas de atenção do baiano, da mãe de santo, era a língua. Cuidado com a língua, que é o chicote do homem. Isso também a gente leva muito como aprendizado, né? A gente vai conversando, a gente vai acabando... Não vi, não sei, não ouvi. Essa era a palavra que a gente tinha. Ainda mais se não tivesse visto. Eu escutei. Não tem eu escutei ou eu acho. O achismo que a gente falou hoje em dia, né? Não tinha. Por mais que você soubesse que alguma coisa aconteceu errado, não. Eu não estava. Vamos deixar que o Orixá resolva isso. E se acerte, né? E todo mundo numa harmonia, era todo mundo perfeito? Não.
Só que se convivia melhor, porque se respeitava o ser humano melhor. Tinha, sim, pessoas, é lógico. Eu não vou muito com a cara de fulano, nem com a cara de ciclano. Mas quando a entidade estava em terra, não tinha essa diferença. Acabava por ali. Não tinha essa diferença. Você cuidava. Se você fosse um cambono, você cuidava daquela entidade como qualquer outra. E você cumprimentava a entidade daquela pessoa. Hoje a gente não vê muito isso. Hoje a pessoa, ela se mantém naquele rancor e vai aquilo. Ela não percebe que para ela está fazendo mal. O ego, né? A gente fala. É. O ego da pessoa acaba fazendo a gente ficar um passo atrás e nos travar mais um pouquinho, né? Dentro desse segmento. Eu conheci vários médiuns bons, e conheço até hoje, lógico, mas esse senhor que eu vou falar, ele já fez a passagem tem um tempo, mas ele trabalhava muito bem. Você deve ter conhecido o seu Eduardo também. Lembra do seu Eduardo? Estava ali ao lado do barracão. Sim, ele era da casa do pai Tomé. Entidades maravilhosas, ele tinha um Exu, muito brincalhão, falava bastante, muito brincalhão. E quem não conhecia, falava, não está incorporado em nada. Mas quando você chegava até a entidade dele, e o Exu te dava consulta, você se assustava. Nunca vi esse homem, não sei de onde ele vem, nem para onde ele vai, e ele falou a minha vida. E falou o que eu tinha que fazer. Então esse era um médium mais brincalhão. Eu costumo dizer que nessa época, eu acho que eu não teria capacidade de incorporar com eles. Porque, gente, era uma coisa fora do normal. Não que hoje não possa acontecer, mas a fé tem que ser fortalecida. A fé de todos tem que ser fortalecida. A fé, ela tem que ser cultivada todos os dias, para que na hora de dificuldade, só ela que nos salva. É através da fé que chegamos aos nossos orixás, aos nossos guias, a Deus. Nós não podemos nunca perder a fé em Deus. Depois a gente acredita no que quiser aqui, cada um dentro da sua religião, porque todas são boas. Então, esse, como eu sempre digo a vocês, esse é o intuito do programa. Esse bate-papo gostoso, essas lembranças que nos faz bem, coisas verdadeiras. Não estamos aqui para... O intuito do programa não é levar mentira a ninguém, sim divulgar a nossa religião, divulgar as nossas pessoas do bem, que dentro da Umbanda e do Candomblé existem muitas pessoas do bem. Ela não é coisa do demônio, de forma alguma. Uma coisa que eu queria enfatizar aqui, aproveitando essa conversa nossa, me veio à mente. Tem pessoas que perguntam por que o despacho na encruzilhada, por que velas acesas, por que bebidas, por que oferendas? Tenho certeza que tem muita gente que não sabe por quê. Mas eu vou explicar, dentro da minha pequena sabedoria. No antigo, quando os negros fugiam da escravidão, vou te dar um exemplo. Eu e o Ney fugíamos. Outros negros faziam o quê? Eles levavam alguns alimentos para nós, que sabíamos que a gente ia passar por uma estrada, por um local, nós vamos se esconder, quando cair a noite a gente vai para tal lugar. Eles iam, colocavam esses alimentos e rodeavam de velas para que os bichos não comessem até a hora que a gente chegasse lá. Era simplesmente por isso. E isso veio se passando, e hoje existe esse costume dentro da Umbanda de acender velas e colocar oferendas a Exu na encruzilhada. Mas o início foi esse. As velas estavam em volta dos alimentos, porque o negro fujão ele ia passar ali. Então os animais não podiam vir comer.
Então se colocava vela para o animal ter medo de chegar perto ou se queimar e não comer. É simplesmente por causa disso. Você veja, uma coisa que, né, eu tenho certeza que muita gente não sabia. E se perguntava, por que tem que pôr? Hoje eu não coloco. Hoje eu não coloco garrafas, não coloco alguidares, pouco acendo vela na natureza. Uma folha limpa, seja ela de banana, seja ela de mamona, pegue ela, lave, vai até a encruzilhada, coloque uma farofa em cima, pega a bebida, despeja no chão. Porque o Exu ele vai, é a essência. E a folha vai se desfazer, o alguidar não se desfaz. Então, os alguidares a gente usa dentro da casa, dentro do barracão, dentro do nosso silêncio. E a vela a gente procura acender aqui. Por quê? A parafina ela vai ficar ali no tempo e demora-se muito tempo para se desfazer isso. Imagine o barro. Não sou nenhum expert de estar falando aqui há quanto tempo o barro dura na natureza. Não sou nenhum expert, nem vou nem me meter nisso de falar. Sei que dura assim muito tempo e fica e suja. E Exu não quer isso. Imagine o vidro. O vidro é quase eterno, né? Sim. Imagina o vidro. Então, e muita gente, elas aproveitam disso para nos denegrir. Isso é uma coisa que nós, umbandistas, nós temos que nos policiar perante a isso. E também não é direito você colocar uma garrafa, um vidro, meu ponto de vista. Eu na minha casa não faço. Não instruo ninguém a fazer isso. Que passe pela minha mão, passe pela minha casa, ou que seja daqui. Eles vivem a essência. O orixá, o Exu, o caboclo, o baiano, o preto velho, é da essência. Então, se você tem o costume de ir na mata, não coloque em alguidar. Coloque em folhas. Lave a folha, coloque. Se você tiver o costume de colocar uma folha de banana, de bananeira, faça. Se você tem o costume de fazer uma folha de mamona, pode fazer. Tenho certeza que o caboclo, o Oxóssi, vai ficar muito mais feliz com vocês. Gente, Lê, eu muito obrigado. Eu que agradeço, pai. Obrigado mesmo, fiquei feliz de você estar aqui conversando um pouco sobre a Umbanda comigo. Eu que agradeço pela oportunidade. Forte abraço lá a todos por mim. Com certeza. Muito obrigado. Mais uma vez, não deixo de agradecer ao Oeste Paulista TV por essa oportunidade dada à nossa religião e a vocês que estão aí fortalecendo o programa, vocês que estão curtindo, vocês que estão entrando lá no meu canal, Arabiaí em Foco no YouTube. Vai lá, curte. Vai lá, curte e se inscreva também para a gente estar crescendo e se fortalecendo a cada dia mais. Muito obrigado por me deixar entrar aí dentro de sua casa mais uma vez. Que Oxalá, pelo dia de hoje, abençoe as nossas vidas. E temos muitas surpresas boas aí para frente, viu? Muitas entrevistas maravilhosas. Temos projetos muito bons aqui que a gente vai introduzir no programa. Forte abraço, um beijo no coração, vamos tumbar. Bom final de semana a todos. Obrigado.
Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Siga as nossas redes sociais e fique ligado em todas as novidades da Oeste Paulista TV.